Vamos lá. Sobre o tema infidelidade financeira, infidelidade quer dizer o quê? Quer dizer traição. E traição, de um modo geral, é o quê? O descumprimento de um acordo. Sim, Seja esse acordo implícito ou explícito. Então, assim, eu vou dar um exemplo de implícito. Implícito, por exemplo, é uma amizade. Quando você tem amizade com alguém, quando você considera alguém como amigo, já é como se estivesse vindo no combo. Para eu te considerar como amiga, é porque eu confio em você, você quer meu bem, eu quero seu bem, você é uma pessoa boa. Com o sim, tempo, isso vai se fortalecendo ou não, mas é um acordo implícito. Né? sim. A gente não verbaliza. Eu para ser sua amiga, você para ser minha amiga, a gente não fala, ó, você é sua amiga se você for legal, se eu confiar em você. Não, isso acontece, isso flui, né? Aí, por exemplo, no acordo amoroso, às vezes, isso é explícito. Isso depende muito do casal. Tem casal Sim, que verbaliza. Olha, traição é algo muito difícil para mim, é muito difícil eu perdoar. Só que até para verbalizar também, o casal tem que ter um diálogo aberto, uma continuidade de diálogo. Isso varia de casal para casal, nem todo casal tem essa abertura. A gente tem a comunicação aberta, a gente tem a comunicação truncada, e a gente, às vezes, tem casais que não têm comunicação. Então varia muito. tem É, é, casos de pessoas que, por exemplo, não é nem um combinado do casal, às vezes é da personalidade. Eu não sei se isso é personalidade da própria pessoa. Por exemplo, a mulher é sim, super comunicativa e o homem, ele não adianta, ele não consegue, é dele, ele não consegue manter um diálogo. sim. E além da personalidade, conta a cultura, a Sim, crença, como esse homem foi criado, né? Porque a gente sim, ainda vive numa cultura muito machista, isso está sendo desconstruído aos poucos, né? Então, assim, há casais em que o homem dita tudo e a mulher só aceita. E isso está diminuindo. Ah, desculpa. Isso está diminuindo, mas ainda existe. Então, quando só uma das partes decide, é aquela coisa, é como se fosse um monólogo, né? Então, a outra parte vai aceitar tudo. Não necessariamente ela vai achar que foi infidelidade, mas quando que é o ideal de relacionamento, né? É ser um comum acordo, é ter um consenso. Por quê? Porque são duas partes, né? Cada parte tem sua individualidade, cada parte tem suas crenças, seus valores. Então, na hora de ter uma relação amorosa, vai ser o quê? A junção dessas partes. Então, vão entrar. O ideal é entrar em consenso o máximo possível. E para isso acontecer, precisa de quê? De muito diálogo, de autoconhecimento, cada um saber até onde pode ir, saber suas limitações. Então, para se fechar acordos nas relações, sim, precisa-se disso. Né? Eu não posso fechar um acordo com um namorado meu, com um marido meu, no ímpeto, sabe, na empolgação, porque eu tenho que ver a possibilidade se eu consigo dar continuidade ao que eu prometi, sim, ao que eu me dispus a fazer, sabe? sim. Que é justamente esse descumprimento que gera traição. Assim, nos Sim. acordos, não é todo descumprimento que é uma traição, mas toda traição é um descumprimento de acordo. Eu me fiz Sim, entender? eu entendi. Porque às vezes fica meio confuso isso. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum, porque esse tema de traição, ele é muito importante, mas pouco abordado. Sim, e ele é amplo também, né? Sim, ele tem inúmeras variáveis, inúmeras. Então, assim, por exemplo, o nosso tema de hoje é infidelidade financeira. Então, exemplo, o casal
combinou, conversou de comprar uma casa e uma das partes, o dinheiro que estava juntando, gastou em algo, ou fez um financiamento sem comunicar a outra parte. Então, isso vai comprometer o objetivo deles, o Que acordo eles que seja. projetaram para a vida. Sim, a infidelidade financeira, ela acontece demais aqui no nosso país. Mas como, assim, até outra infidelidade às vezes passa despercebido e passa como normal, e isso depende também do acordo de cada casal, a infidelidade financeira é uma coisa que ninguém nem liga para isso, mas ela existe. E tem casais que quando acabam descobrindo essa traição, tem pessoas que conseguem seguir, né? Ter uma conversa ali, fazer um ajuste, seguir. Tem gente que não. Depende do impacto que essa infidelidade vai causar, essa traição vai causar no relacionamento. Mas assim, o que é infidelidade financeira? É quando uma das partes começa a gastar, às vezes, devagarzinho, um pouquinho, e no começo isso não faz nenhuma diferença no orçamento da família. Mas ao longo do tempo, isso pode impactar sonhos de curto, médio e longo prazo. Igual você acabou de falar, o sonho de comprar uma casa. Se o meu esposo fosse pro barzinho toda sexta-feira sem falar comigo e gastasse um valor que não foi acordado, porque, por exemplo, lá em casa a conta é conjunta, a gente tem os projetos conjuntos, os projetos individuais. Para os projetos individuais a gente tem a nossa mesada, porque o meu salário vai para uma conta, o salário dele vai para essa conta, e de tudo a gente tira a mesada para fazer as coisas que você quer as coisas individuais. Mas se ele começar a tirar mais, exemplo, né, do que isso, e isso desajustar todo o nosso projeto de curto prazo, por exemplo, fazer uma viagem no final do ano, um projeto de longo prazo, que é médio prazo, na verdade, terminar a construção da casa, enfim, por exemplo, projeto de ter filhos, a gente tem que se organizar financeiramente, construir um quarto. Então, se o gasto começar a impactar, se não, uma hora ele vai desajustar o orçamento da família. Então, é aí que a pessoa percebe o impacto da infidelidade. Você conseguiu me entender? Sim, exatamente. Não é nem assim, o quanto isso é sério. Porque às vezes as pessoas falam, que besteira, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu casei, mas eu vou viver do meu jeito. Então, assim, o casamento é uma união. Na verdade, o casamento é um negócio. Tanto é que você assina um contrato quando você Sim, é casa. um acordo. Acordo. E é um contrato. Contrato, as duas partes, elas têm seus deveres e seus direitos. O casamento é isso, gente. Infelizmente é um negócio. Eu falo lá em casa que o casamento é uma empresa. Se você não cuidar da sua empresa, ela vai falir. É porque, assim, culturalmente, as pessoas